Olá, gente. Estou aqui uma vez, Dr. Antônio Martins de Farias. Como sempre, quero agradecer a Deus por estar aqui presente e a todos vocês que têm curtido o meu canal, os meus vídeos, curtido os meus vídeos, têm dado like, têm feito comentários, que são todos de muita importância para mim. Esse feedback é extremamente glorificante, vamos dizer assim, essa palavra tão forte, tão bonita. Bom, hoje eu falarei do curso, dando continuidade ao curso de Direito Previdenciário, né, com ênfase na aposentadoria do segurado especial. Eu vou falar hoje da comprovação da atividade, né, desse segurado, do trabalhador rural, do trabalhador do campo, né, vamos dizer assim. A comprovação do servidor, da atividade, né, rural do segurado especial é uma das tarefas mais difíceis e mais complicadas que nós enfrentamos. Pois lá, é obrigatório que o segurado especial tenha de estar trabalhando, né, no momento em que ele requer a aposentadoria, ou seja, ele completa 55 anos mulher, 60 anos homem, e ele requer a aposentadoria, ele tem que estar trabalhando nesse momento, né? E provar que é trabalhador rural, que está exercendo a profissão, que vive no regime de economia familiar, etc, etc. Tá certo? Ele deve comprovar também o efetivo exercício dessa atividade, pelo menos durante 15 anos, mesmo que não seja assim, direto, né? Pode ser intercalado, né? Não precisa ser 15 anos completo, mas ele tem que ter 15 anos lá que desde, né, ele vem exercendo essa profissão, exercendo nessa comunidade, através de contrato, como eu já falei em vídeos anteriores, né, contrato de arrendamento, contrato de comodato, contrato de parceria, enfim, todos esses detalhes. Né? Vale também alguns, documentos de terceiros, ou seja, que prova, essa prova também pode ser feita através de documentos de terceiro, ou seja, até documentos de outra pessoa, mas que tenha de certa forma alguma relação com você, tá certo? Eu posso citar aqui uma súmula do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que ele diz o seguinte: admite-se como, que ela diz o seguinte, a súmula, né? Admite-se como início de prova material do efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membro do grupo parental, né? Isso é muito importante. Por exemplo, documento do pai, documento da mãe, do avô, da avó, né? Do filho, são documentos de terceiro. Eu estou pedindo a minha aposentadoria como segurado especial, mas eu posso usar como prova o documento do meu pai, documento da minha mãe, documento dos meus filhos, enfim, tá entendendo? Outra coisa interessante também, que é, por exemplo, uma pessoa que vive em regime de grupo familiar, né, de economia familiar, mas é casada com uma pessoa que não exerce a função de agricultor. Por exemplo, ele mora na roça, tem seu terreninho, cria sua vaca, sua, seu boi, né? Mas o marido, a esposa trabalha, por exemplo, na prefeitura, é uma professora, é uma merendeira. Isso não descaracteriza a condição de segurado especial. Essa pessoa, a não ser que seja claro que isso tem que ser analisado em cada caso concreto, né? Mas a não ser, por exemplo, você é agricultor, agricultora, mas casa com uma pessoa que tem um salário de 10 mil, 20 mil reais, quer dizer que isso essa parte financeira descaracteriza, mas se é um salário, se os salários, se os rendimentos, se as rendas são equivalentes, não impede que uma pessoa case com uma pessoa fora do habitat, vamos dizer assim, do regime de economia familiar. É muito importante isso. A minha preocupação é sempre passar informações, né, para que as pessoas tenham em mente a importância de guardar documentos. Né? Por exemplo, tem algumas decisões judiciais, né, aqui para ilustrar isso aqui. Né? Vamos lá, uma decisão aqui que é interessante. Né? Aqui, vamos lá. Isso aqui é do TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que serve para todo o Brasil, né? Mas a gente tem o seguinte: o INSS é condenado a conceder benefício de aposentadoria por idade do trabalhador a trabalhador rural, né? Aí diz o seguinte: ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Wilson Alves de Souza,
observou que o autor conta com a idade mínima exigida para obter, ou seja, 60 anos, para obter a obtenção do benefício, e que os documentos juntados com a inicial, ou seja, quando ele pleiteou isso perante a ação judicial, em especial a certidão de casamento que indica a profissão de lavrador por parte da autora, além das anotações da carteira de previdência social, são válidos início de prova material na atividade rural. Então é fundamental que você tenha documento, você tenha documento, mesmo que seja seu, mas também de terceiros, é fundamental para provar a sua profissão, né? Vamos lá, agora eu vou para lá, eu vou pular exercício que já falei, né? Tem até uma decisão interessante aqui, de um juiz que ele diz assim, né? Uma homenagem, o caipira, que nada mais é do que um trabalhador rural por viver num mundo restrito, tem pouco de ingenuidade, mas ao mesmo tempo possui a sabedoria da terra. Então é essa característica, né? Esse contato com a terra, esse costume, esse guardar o meio ambiente, de preservar o meio ambiente, né? são de extrema importância para a gente entender, né? Da atividade do agricultor. E a gente precisa também de ter em mente a necessidade de guardar documentos. Não basta só viver na terra, é preciso que se guarde documentos, se guarde objetos que provem a sua capacidade. Por isso, porque apenas o depoimento de uma testemunha, se você não tem documento provando, o depoimento da testemunha não vai servir para nada. E você vai perder, infelizmente, a chance de se aposentar com 55 anos ou 60 anos quando homem, né? 55 mulher, 60 homem. É de fundamental importância esses documentos, né? Eu vou analisando aqui agora documentos, né? Documentos que servem, né, para a prova da atividade rural, né? Documentos que servem como início de prova material em nome do próprio ou em nome de membros da família, né, do grupo familiar, da parte do autor ou da autora, né? Por exemplo, certidão do INCRA em nome do pai. Isso é fundamental. Por exemplo, meu pai tinha uma terra, ele cadastrou essa propriedade no INCRA, mas ainda não está no meu nome, mas ela já é em nome do meu pai, mas é uma boa prova que consta que eu, né, sou filho de Hermes do Gério Farias, que tem um sítio no sítio Serra dos Bois, lá no Mulungu, de 4 hectares de terra. Então, se eu levar isso, puder me aposentar como segurado especial, eu levo esse documento e digo, olha, o terreno é de meu pai, eu trabalho com meu pai desde 1960, desde 1970, tem uma prova. É interessante você guardar isso. O documento do INCRA é fundamental. Então, quem tiver INCRA, guarde e pague, acho que é isento de até certo valor, hectares, parece que é isento do INCRA, né? Mas faça as declarações que o INCRA pede para que você tenha esse documento sempre em mãos. É fundamental, né? Guia de recolhimento do ITR em nome do pai, por exemplo. Isso aí, o que é o ITR? O ITR é o imposto que incide sobre a propriedade territorial rural. É o imposto que é a competência dele é da União, quem cobra é a União, mas 50% da receita desse imposto é da prefeitura. Isso antigamente, antigamente, o que é que acontecia? Era competência do município. Mas a parte da Revolução de 64 para cá, o que acontecia? Os prefeitos, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros não pagavam esse imposto. Por quê? Porque os prefeitos eram amigos dos grandes fazendeiros, cobravam o imposto do pobre e não cobravam dos ricos, das grandes propriedades. Vendo essa lacuna, essa falha no sistema de cobrança desse tributo, o governo, acho que foi desde Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar, mudou o estatuto, a partir do Estatuto da Terra, e tornou esse imposto competência da União, mas repartiu a renda. 50% vai para a União, 50% vai para o município. Se o município faz um convênio, ele fica com 100%, mas é muito difícil da gente
da gente enxergar algum município que tenha 100% da receita do ITR. Até porque em municípios em Belém, município em Manaus, no Amazonas, que são municípios grandes e grandes proprietários. Agora, quando é um município que tem poucas fazendas e mais loteamentos de pequenas propriedades, o imposto é muito pouco. Aí eles não vão fazer questão disso mesmo. Né? É a mesma coisa com o IPTU. Né? O IPTU é um imposto do município, mas nenhum município cuida do IPTU. Tem casas, por exemplo, em Taquaritinga do Norte, que se fosse no Rio de Janeiro pagava 1.500 de IPTU, paga 17, 18 reais. Porque o município de Taquaritinga não valoriza a receita própria. Ele cobra um IPTU muito baixo e algumas casas nem sequer têm IPTU. Então tem essa defasagem. Não é um problema de Taquaritinga do Norte, não. Isso é um problema de todos os municípios. Por quê? Porque o prefeito não quer se colocar contra o povo. Então ele prefere ficar pedindo esmola em Brasília de que de que construir a receita própria. Porque qual é o prefeito de uma cidade pequena como Alcantil, como Riacho Santo Antônio, que conhece todo mundo? Aí se ele faz uma lei que aumenta o tributo, todo mundo vai ficar contra ele. Aí ele não quer ficar contra o eleitor e acaba negligenciando as suas próprias receitas. Tá? Eu não estou aqui fazendo crítica a ninguém, só estou usando como exemplo. Tá certo? Comprovante de recolhimento do imposto sobre exploração agrícola. Isso aí é o seguinte, toda venda, toda produção de renda, toda venda de produto agrícola, em tese é tributado pelo INSS, né? Porque você vende o produto, por exemplo, você planta macaxeira, vende na feira, a receita dessa venda ela é tributada. Você vende leite, essa receita desse leite é tributada. Você vende queijo, a receita desse queijo é tributada, e assim sucessivamente. Se você tiver isso, né, a matrícula da propriedade rural é fundamental no Registro Geral de Imóveis, a escritura, né, a certidão de imóveis, de registro de imóveis da propriedade rural também é a escritura da propriedade rural, certidão de casamento dos pais, por exemplo, eu sou solteiro, mas os meus pais eram casados no civil, né? É muito importante que eu guarde essa certidão quando meu pai casou com minha mãe, para que eu prove como filho e que era uma prova que eu era agricultor, que eu vivia no sítio Serra dos Bois, né? Cresci, meu pai é do Gério Farias, Emílio Martins de Farias que me criaram, e assim vai, entendeu? É muito importante, né? Certidão de óbito do irmão, por exemplo, você tem um irmão que morreu, você guarda a certidão de óbito dele. Todo documento deve ser guardado. Então, eu abro um parênteses, até certidão da polícia. Se você cometeu um crime, alguma coisa teve uma ocorrência, um BO, boletim de ocorrência na polícia, guarde, que isso é uma prova para você. Você vai utilizar isso. Então, você vai querer esconder, geralmente as pessoas escondem, não querem mostrar que um dia passou pela delegacia, mas esse documento é válido, é um documento que você pode provar, viu? Certidão de nascimento dos irmãos, né? Também é importante. Certidão de alistamento militar, porque, por exemplo, principalmente no Nordeste, que é essa região das secas, do polígono das secas, que o jovem que completa 18 anos, ele se alista, ele tem que fazer o alistamento militar, ele só não vai servir, porque ele é agricultor, ele vive na região das secas. Então, é muito importante, né, guardar isso daí. A certidão da Justiça Eleitoral, você completou 16 anos, não é obrigado a tirar o título, mas você pode se inscrever na Justiça Eleitoral, é facultativo, você completou 16 anos, você pode votar, aí você vai ao cartório eleitoral, tira seu título como agricultor, como agricultora, é fundamental que você guarde esse documento, tá certo? Por uma possível prova, né? Desde que você tenha um título que indique como agricultor, como trabalha na agricultura e mora na região rural, tá certo? O aglomerado rural, o aglomerado urbano próximo por exemplo, quem mora no Girimum, quem mora no Algodão, ali em volta tem roçado, tem fazenda. Você mesmo morando na vila do Algodão, na vila do Girimum, na situação você consegue ser agricultor, consegue ser segurado especial, tá certo? Título eleitoral é fundamental que você guarde como eleitor, como segurado especial, como agricultor, né? Folha de pagamento, programa permanente. Esse é um documento que teve muito nos anos 70,
provavelmente ninguém mais terá, porque o governo agora não faz mais esse tipo, que foi nos anos 70, tinha muita seca, e o governo, para não deixar o povo morrer de fome, era o chamado programa de emergência. Muita gente trabalhou nesse é um documento muito importante. Se você tiver, guarde. Ficha de sindicato rural, você é associado a um sindicato, você também faz a sua ficha financeira. Sou sindicalizado desde 1960. Você tem uma ficha financeira no sindicato, tem a obrigação de guardar esse documento e quando você precisar, ele te dá essa ficha para você provar perante o INSS, perante a Previdência Social, que você é segurado especial, que você é agricultor. Recibos de pagamento do sindicato você paga, o sindicato você guarda. Você guarda assim, 5 anos é o ideal, mas se puder guardar todo o tempo, você pode guardar porque é muito interessante essa prova. Outra coisa, ficha de contribuição e a associação de pequenos produtores, por exemplo, na Associação de Rurais, Trabalhadores de Pedra Preta, a Associação dos Agricultores da Situação, do Girimum, de Serra dos Bois, de Bandeira. Esse pagamento é fundamental, você ser sócio dessas associações, né? Que elas devem ter sua finalidade política voltada para a agricultura. Não é política partidária, não. As associações de agricultores, como Serra dos Bois, Pedra Preta, têm sempre que se voltar para o melhoramento da condição do trabalhador rural, do trabalhador do campo, aquele construção de barreiro, plantação de árvore, conscientização sobre o meio ambiente, que a cada um hectare que você desmata, você tem que deixar pelo menos 10 árvores, né, da sua, isso é uma lei de Taquaritinga do Norte, não sei nos outros municípios. Todas essas informações que cabe a essas associações pegar essas informações, dar, por exemplo, palestras sobre o meio ambiente, sobre a lei de proteção dos animais, para que as pessoas não cometam o crime de caça, não matem os animais, não maltratem os animais. Tudo isso são necessários esclarecimentos que as associações de agricultores devem tentar trazer debatedores para esse tipo de tema, porque é importante que o povo rural tome consciência, porque muita gente nem sabe que é crime, né? Aí comete o crime, aí vai ser penalizado, por quê? Porque faltou ao prefeito, faltou ao vereador essa preocupação de dar informações, né? Que o povo, como cuidar dos rios, como não jogar plásticos nas ruas, nos rios, né? Como conservar os restos dos venenos para combater as formigas, para não jogar a céu aberto, porque tudo isso ofende ao meio, as pilhas de rádio, aquelas pilhas, né, que você usa para ligar seus aparelhos, o uso adequado disso é fundamental que o trabalhador rural, isso é a função das associações de moradores, tá certo, gente? Então, é importante além de outros documentos que vocês tiverem, vocês vão guardando, que é fundamental para uma provável ação. Porque se o INSS, infelizmente, o Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, o INSS, ao invés de ajudar o segurado, ele atrapalha, né? Ele tem o propósito, não devia ser assim, né? Ele devia entender, ter uma certa, não sei, não é a palavra que me foge. Ele fazer, não é jogar, ter clemência, ter dó, não, porque o que você precisa é de respeito. Ninguém precisa de ficar com pena do trabalhador rural, porque o trabalhador rural merece respeito. Ele é humilde, ele não tem instrução, ele não frequenta escola, mas ele não é um coitado, ele é uma pessoa guerreira, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que só merece ser respeitada, ser tratada com educação. O próprio INSS devia ter essa consciência. Infelizmente, não tem. O INSS ele só quer negar, né? Porque é o único país no mundo que o governo tem uma lei que remunera o agente fiscal a negar o benefício. Se você recorrer ao INSS pedindo um auxílio-doença, né, pedindo uma aposentadoria, ele vai, né, o agente nega e é remunerado por isso. Né? Isso é lei, não tô falando mentira não, isso é lei. Então o que acontece? Porque o INSS quer fazer caixa.
Ele quer que todo mundo contribua, mas ele não quer pagar os benefícios. O INSS é um mal pagador. Ele leva anos, ele nega a tua aposentadoria, você requer no processo administrativo ao INSS, ele te nega. Não é porque você não tenha direito à aposentadoria, você tem direito àquela aposentadoria, mas ele nega para não te pagar. Aí ele nega, arruma uma desculpa qualquer, te nega e você tem que recorrer ao judiciário. Chega no Poder Judiciário, você leva, como a justiça é muito vagarosa, leva 4, 5, 6 anos para você receber. Aí quando você ganha lá no Judiciário, o INSS vai pagar com juros e correção monetária. Está aí uma das razões que o tal do déficit da Previdência. É o quê? Porque o INSS é mal pagador, além de ser mal gerenciado, porque os postos-chave do INSS são cabides políticos de todos os partidos, não é só de um partido, não, é de todos os partidos. Cada partido tem assim, pode procurar que numa diretoria do INSS em algum lugar do Brasil, todos os partidos estão bem representados, porque é uma mamata. Né? Então eles procuram sempre prejudicar o trabalhador. Então quando você requerer um benefício perante o INSS e ele te negar, não deixe de procurar um advogado e entrar com ação judicial, porque você tem muita chance de vencer. O que acontece é que o trabalhador ele é tão humilde, quando ele perde, ele requer no INSS, geralmente através de sindicato, o presidente do sindicato, sua aposentadoria foi negada, você volta para casa triste, vai passar fome e não quer procurar um advogado com vergonha ou com medo, porque você, de certa forma, o judiciário é um poder que ameaça, né? Essa é uma realidade, as pessoas têm medo do poder judiciário, não devia ter, porque o poder judiciário não é para ser temido, muito pelo contrário, o poder judiciário é onde diz a lei, diz o direito que você tem. Então você requeira, sempre que requerer uma aposentadoria perante o INSS, se ela for negada, ou um benefício qualquer, auxílio-doença, salário-maternidade, não deixe de contratar um advogado e recorrer ao Poder Judiciário, que você tem muita chance de ganhar. É claro que eu não estou me oferecendo para ser advogado de ninguém, quero deixar bem claro. Você tem a condição de escolher qualquer advogado. No Brasil inteiro tem milhões de advogados, e eu não estou fazendo propaganda no meu nome. Eu sou advogado, mas o que eu estou fazendo aqui é um curso grátis, passando informações para vocês. E um conselho, não desistam de cobrar os seus direitos. Não é só em relação à Previdência Social, não. Seus direitos foram agredidos, procure o Poder Judiciário. Quando não tiver dinheiro para pagar um advogado, tem o defensor público. É complicado? É. Você vai dar várias viagens em Taquaritinga, várias viagens em Santa Cruz, mas não desista. Não desista do seu dinheiro. Não desista do seu direito. Se eu lhe der um calote de R$1.000, gaste 2.000, mas receba os 1.000. É um direito seu receber. Se eu tomei emprestado, fiz um contrato de mútuo com você e não lhe paguei, é de R$1.000, gaste 2.000 com advogado, com o Poder Judiciário, mas receba os 1.000, que é um direito seu, que você não pode deixar que os outros agridam seus direitos. Tá bom, gente? Olha, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Na próxima semana, eu acredito que é o último encontro que faremos sobre direito previdenciário do trabalho, com ênfase na aposentadoria do trabalhador rural. No decorrer da semana, eu vou decidir, porque eu acho que o assunto que agora eu já dei uma geral, né, e o que falta eu falar é somente sobre a aposentadoria híbrida, ou seja, quando o segurado especial não consegue se aposentar aos 55 anos ou aos 60, no caso o homem, ele se aposenta com 65 homem e 60 mulher, ele perde 5 anos, mas eu falarei numa próxima oportunidade para vocês, tá bem, gente? Muito obrigado mais uma vez e não se esqueça de dar um clique, um joinha, ou se não gostou, dá um dislike também, põe aquele dedinho para trás, dedinho para cima é bom, dedinho para baixo é ruim, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Eu só estou percebendo que pouca gente está vendo e pouca gente está se interessando. Quando eu falo de política, enche de visualizações. Quando eu falo de um direito que é de vocês, ninguém dá bola. 11 visualizações, 12. Eu acho que é muito pouco, eu acho que tem mais gente vendo. Passe para os amigos, você tem amigo agricultor, tem amigo que está para se aposentar, passe essas informações, muitas dessas informações são muito importantes para ele, para todos nós, ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.